Você já se imaginou completamente cego? Como faria as coisas da sua rotina? Ou como aprenderia as matérias na escola? Português, história, geografia e até matemática. Como você iria ler uma equação, uma conta ou até um gráfico, se você não conseguisse enxergar nada? Você já se imaginou cego? Não, mas deve ser muito difícil. Já caí, já me pensei cego, assim, já me caí em pensamentos pensando como é que seria o meu mundo se eu fosse cego. Não, eu não. Nunca me imaginei cega. Já me imaginei cego. Como você pensa que um cego aprende matemática ou gráficos? Para quem já nasceu com essa dificuldade, eu acho que cresceu aprendendo como lidar e como superar as dificuldades. Para quem se tornou, deve ser um pouquinho mais difícil. Tem experiências na faculdade que eu conheci cegos que estudavam matemática, né? E eles tinham até uma visão, às vezes até uma visão assim, mentalmente mais apurada do que a gente. Eles conseguiam visualizar coisas geométricas, por exemplo, entender com mais facilidade do que a gente que enxerga de fato. Eles têm, às vezes, uma construção mental muito boa dentro deles, tão cheia de detalhes quanto a gente pode se imaginar. Além dos próprios livros deles, eu acredito que eles utilizem muito da imaginação e, claro, da ajuda de professores bem capacitados, né? Pessoas que possam realmente orientá-los. Na época que eu estava na faculdade, eu estudei com uma aluna que era cega. E ela usava como mecanismo um computador, que na verdade falava tudo para ela. Então ela usava um fone e ele ia fazendo a leitura, tanto da equação como de um gráfico, mas a parte gráfica eu acho que é a mais difícil. O que você acha da educação de pessoas cegas no Brasil? Eu acho que ainda é um pouco falha. As escolas ainda elas não estão preparadas para receber pessoas cegas e precisa evoluir bastante. Eu acho que todo lugar deveria ser acessível para aprendizado dos cegos. Eu acho mais difícil para eles. Já os aparelhos, a escrita, tudo, as pessoas para ensinar, para ajudar, eu acho bem mais difícil e mais caro. Olha, tirando algumas ilhas de bons conhecimentos, como por exemplo a Dorina Novio, a Biblioteca do Centro Cultural de São Paulo, que tem bastante livro para cegos, ou para deficientes visuais, não sei qual é o melhor termo hoje em dia, né? Eu acredito que ainda é muito deficitário, né? Nós temos que expandir para escolas públicas, particulares, para universidades, para outros centros, inclusive centros culturais, porque tudo isso também é educação de pessoas com deficiência, né? Você já ouviu falar do multiplano? Quando você trabalha apenas falando dentro de uma sala de aula para os alunos, a pessoa cega não tem possibilidade de compreender quase nada. Quando eu me deparei com essa situação, eu tinha que achar um meio para que esse aluno pudesse compreender o conteúdo. Eu fiz a busca de materiais dentro de livrarias, bibliotecas, salas de apoio pedagógico. Aí eu entrei dentro de uma loja de materiais de construção, olhando para a parede eu visualizei uma placa perfurada e dentro dessa placa daria para montar um plano cartesiano. Então foi onde eu adquiri um pedaço dessa peça, chegando em casa recortei, vão imaginar, praticamente desse tamanho, fixei alguns rebites elásticos e montei realmente o plano cartesiano. A placa, ela passou a ser uma forma de comunicação. Então ele fazendo aquela montagem, nós conseguimos então dar explicações para esse aluno e ele também transferir se ele tinha compreendido aquela ideia ou não. Eu nasci sem enxergar com o olho esquerdo, com o olho direito eu perdi a visão aos 4 anos de idade, mas sempre tive visão subnormal. Mas a partir dos 4 anos de idade eu perdi a visão, mas eu continuei estudando em escola normal e foi assim, sempre bem tranquilo, até chegar na 7ª série, 8ª série, que as coisas começaram a complicar um pouco mais na área da matemática. Meu pai sempre participou das reuniões de uma associação de cegos que existia em Cascavel, chamada ACADEV. Alguma dessas reuniões, meu pai acabou tendo contato com o professor Rubens, que foi o desenvolvedor do multiplano.
E ele sugeriu pro meu pai se eu gostaria de ter aula com o professor Rubens de matemática uma vez por semana. Era o mesmo conteúdo que eu estava tendo em sala de aula, só que a gente estava focando na questão do multiplano. A principal contribuição do multiplano, na minha opinião, é que ele permite um meio de comunicação entre a pessoa cega e o educador, ou um colega, alguma coisa do tipo. Ele dá voz a essas pessoas, ele dá chance de elas aprenderem.